Sou a tempestade silenciosa que mudou tudo da noite para o dia. Olá, chamo-me Mariana, tenho 39 anos. Vivo numa pequena vila chamada Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo. Sempre pensei que a minha vida seria calma, ancorada na rotina pacata do campo e no casamento com Miguel, um homem respeitado na região pelo seu negócio de transporte. Mas há pouco tempo, a minha existência entorpecida deu uma reviravolta inesperada, como se um furacão tivesse varrido tudo à minha volta. Vivo numa casa de pedra, isolada, com um jardim onde as oliveiras se estendem até ao horizonte. Miguel está constantemente na estrada, a gerir as suas cargas entre Lisboa e Faro, e eu fico sozinha naquele espaço silencioso que devia ser um refúgio, mas que se tornou uma prisão invisível. O nosso casamento, outrora cheio de promessas, transformou-se numa dança mecânica de gestos vazios e palavras não ditas. Eu, perdida na minha própria sombra, era apenas uma peça decorativa num cenário que não me pertencia. Todas as manhãs começam iguais. O aroma do café invadir a cozinha, eu sentada na janela a observar as amendoeiras molhadas pela neblina, vestida como se fosse para um baile que nunca aconteceria. Sempre adorei vestir-me para mim mesma, como se as roupas fossem armaduras que me protegessem do vazio interior. Naquele dia, usava um vestido de cetim azul escuro, tão leve que parecia flutuar ao menor movimento. As mangas finas mal cobriam os ombros, e as meias pretas de renda subiam até as coxas, apertando um pouco, recordando que eu ainda existia, que o meu corpo ainda tinha vida. Miguel já nem notava estas pequenas coisas. Para ele, eu era conforto, status, uma presença silenciosa que acompanhava os seus dias agitados. O toque íntimo entre nós tornou-se tão frio e automático como as revisões do seu caminhão. Até que uma conversa casual com a minha amiga Inês mudou tudo. Ela disse-me que eu era como um vaso bonito numa prateleira, perfeita para olhar, mas vazia por dentro. Precisas de algo vivo, algo que te faça sentir de novo, disse-me ela, e sugeriu que eu tomasse um cão, não um bichinho manso, mas um animal com força, com alma. Segui o conselho e fui até o canil na periferia da vila, onde o vento levantava poeira e o silêncio era quebrado apenas pelo latido distante dos cães. Foi lá que o vi pela primeira vez. Não era um cão comum, era uma rocha ambulante. Um enorme cão pastor montês, com pelagem cinza e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. O voluntário chamou-lhe Conde, mas eu sabia que esse nome não o definia. Cheguei perto da jaula e ele não latiu, não tentou fugir. Apenas olhou para mim com uma intensidade que me fez sentir pequena e ao mesmo tempo poderosa. Naquele olhar havia uma força que há muito tempo eu não sentia em Miguel, uma força que me prometia liberdade. Decidi chamá-lo Bahia, em homenagem ao mar que banha as praias perto da minha vila, um símbolo da vastidão e da força indomável que agora entrava na minha vida. Quando levei o Bahia para casa, tudo mudou. A casa parecia respirar de novo, cheia daquela energia selvagem que ele trazia consigo. Miguel, ao chegar de uma das suas viagens, fez uma careta de desdém. "Para que queres este monstro?" "Vai cheirar mal", resmungou, mas Bahia apenas resmungou de volta, deitado aos meus pés, e eu senti um arrepio que não era de medo, mas de algo proibido e excitante. Comecei a vestir-me para ele, algo que parecia loucura, mas sentia o seu olhar em cada movimento meu. Vesti saias justas que restringiam os meus passos, e por vezes andava pela cozinha com um hobby translúcido que deixava minha pele à mercê do tecido suave. Bahia estava sempre por perto, observando cada gesto, o seu olhar tão penetrante que parecia ler a minha alma. Uma noite, enquanto estava no sofá, vestindo apenas uma camisa larga e meias escuras, Bahia pousou a cabeça nos meus joelhos, e eu afagava sua pelagem densa. Foi nesse instante que Miguel chegou mais cedo, o cheiro a tabaco barato e a perfume feminino estranho a invadir a sala. O silêncio ficou pesado, e pela primeira vez em muitos anos, vi o medo nos olhos dele, um medo que me fez sorrir, sentindo uma chama negra crescer dentro de mim. "Olá, querido", disse eu, com a voz suave como veludo. "Não estávamos à tua espera." A partir desse momento, o nosso mundo virou-se do avesso, e eu senti que o poder finalmente estava do meu lado. Aquele dia marcou o início de uma nova era na minha vida, e na nossa casa. Miguel começou a andar pela casa com passos cuidadosos, evitando cruzar o olhar com Bahia, como se o cão fosse uma sombra ameaçadora que lhe roubava o ar. O que antes era um lar tranquilo tornou-se um campo de batalhas silenciosas, onde cada olhar, cada gesto, carregava um significado oculto. Miguel deixou de gritar, de exigir, passou a andar em silêncio, quase esquivando-se da presença que eu e o Bahia tínhamos tomado. O Bahia, por seu lado, não precisava de rosnar ou de exibir agressividade para dominar o espaço. Ele simplesmente se colocava no meio dos caminhos mais usados por Miguel,
cruzando as patas grandes, bloqueando portas, ou simplesmente deitando-se com a cabeça erguida, observando cada movimento do meu marido. Aquele cão era uma muralha viva, um guardião silencioso que eu sentia pulsar com a mesma força que o meu próprio coração. Miguel, na tentativa desesperada de recuperar algum controlo, começou a comprar-me prendas. Não eram coisas simples, mas peças exuberantes, até mesmo vulgares, que gritavam uma tentativa de chamar a atenção. Um casaco de pele, que eu detestava, e conjuntos de lingerie vermelha com rendas duras que me provocavam desconforto. Eu aceitava os presentes com um sorriso gélido, guardando-os no armário como troféus da sua falência emocional, símbolos do seu fracasso perante a nova dinâmica que se instalara. As minhas caminhadas com o Bahia tornaram-se o meu ritual sagrado. Vesti as minhas botas de couro altas, que apertavam as pernas até os joelhos, e um impermeável verde militar que me protegia da umidade e do frio. Debaixo do impermeável, usava apenas um vestido fino de cetim que se agarrava ao corpo, molhado pela neblina, realçando cada curva, cada movimento. Sentia no contraste entre a aspereza do couro e a suavidade do tecido uma excitação quase selvagem, como se eu mesma me tornasse parte daquele animal indomável que me acompanhava. Caminhávamos até o antigo leito de um rio seco, entre ervas altas que me chegavam à cintura, sob um céu carregado de nuvens cinzentas que pareciam sussurrar segredos esquecidos. O Bahia corria ao meu lado, forte e veloz como uma locomotiva, e eu sentia o vento abater-me no rosto, limpando-me de toda a tristeza que me aprisionava. Nesses momentos, deixava de ser a mulher presa numa vida vazia e transformava-me numa criatura ancestral, uma guardiã da floresta e da tempestade. Foi numa dessas noites, depois de um longo passeio, que cheguei à casa encharcada, com o rosto vermelho e o coração acelerado pelo frio e pela libertação. Miguel estava no sofá, segurando um copo de conhaque, já embriagado. Quando me viu, levantou-se a cambalear, apontou para o Bahia e rosnou entre os dentes: "Tira esse monstro daqui. Quero a minha esposa de volta." A raiva no seu olhar misturava-se com o medo que antes eu não tinha visto. Bahia não se moveu, apenas levantou a pelagem do pescoço num arrepio silencioso e ameaçador. Eu, devagar, fui tirando o impermeável, revelando o vestido molhado e justo, o cetim a escorregar pela pele, enquanto sentia o olhar de Miguel a percorrer-me, carregado de desejo e ódio. "Ele fica", disse, com uma calma que espantou até a mim mesma. "Esta casa é minha, e ele faz parte de mim." Miguel atirou o copo contra a lareira, o vidro estilhaçou-se num ruído seco que cortou o silêncio da noite. "Estás doente. Dormes com esse animal na mesma cama que eu." A sua voz tremia entre a fúria e a impotência. Ele tentou avançar, levantar a perna para chutar o Bahia, mas foi um erro fatal. Num instante, o Bahia passou de estátua a relâmpago. O seu rosnar gutural ecoou pela sala, fazendo o chão vibrar. Ele não mordeu, mas empurrou Miguel com as patas, que caiu estatelado no sofá, esmagado contra a pele do móvel. Aquele momento foi a minha libertação. Pela primeira vez em quase 20 anos, eu estava acima dele, sentindo uma onda de poder e adrenalina invadir-me. "Vamos, Bahia", sussurrei, e o cão, obediente ao meu comando silencioso, recuou. Subimos as escadas, deixando Miguel para trás, envolto no seu medo e na sua derrota. Naquela noite, enquanto trancava a porta do meu quarto, senti que uma linha tinha sido cruzada e que não havia volta atrás. A casa estava diferente. Eu estava diferente. E o Bahia, ele era mais do que um cão, era minha força, a minha revolução silenciosa. Os dias que se seguiram foram uma mistura de silêncio tenso e pequenos gestos de resistência. Miguel desapareceu pela manhã, e eu sentia o peso da sua ausência como um vulto invisível a pairar pela casa. Não era apenas a solidão habitual, havia algo de instável no ar, uma sensação de que algo estava prestes a explodir. O que me mantinha firme era a presença constante do Bahia, aquele gigante cinzento que parecia guardar cada canto daquele lugar com olhos de âmbar penetrantes. O amanhecer trazia comigo uma estranha sensação de liberdade, mas também de vulnerabilidade. A casa, antes fria e impessoal, começava a ganhar vida com a respiração do nosso novo vínculo. Eu sabia que Miguel tinha fugido, não para o trabalho, mas para longe de nós, e isso deixava um espaço vazio que eu preenchia com a minha determinação silenciosa. Foi numa dessas manhãs, ainda envolta no leve manto de névoa, que decidi aventurar-me para além dos limites do nosso terreno, caminhando para os campos vastos que rodeiam Vila Nova de Mil Fontes. Vesti as minhas botas de couro negras, que apertavam as minhas pernas até os joelhos, e o meu impermeável verde-oliva, que se agarrava ao corpo, molhado pelo orvalho da manhã. Por baixo, apenas o vestido de cetim azul, que me fazia sentir uma mistura de vulnerabilidade e poder.
O Bahia correu ao meu lado, seus passos firmes e ritmados a ecoar pela terra úmida. Paramos no antigo leito do rio, onde a relva crescia alta, quase esconder-nos do mundo exterior. O céu estava carregado de nuvens, como se a tempestade se preparasse para desabar, e eu sentia-me parte daquela força indomável, como se o próprio vento me sussurrasse segredos proibidos. Aquele momento era meu, só meu e do Bahia. Cada toque da sua pelagem contra minha pele nua, cada olhar profundo que trocávamos, criava um diálogo silencioso, uma cumplicidade que eu não sabia que precisava até ali. Naquele espaço selvagem, deixava de ser a mulher apagada e esquecida para me tornar uma entidade antiga, uma guardiã da tempestade e da liberdade. Ao regressar à casa, sentia o corpo arder, a pele sensível ao toque do tecido molhado que se moldava às minhas curvas. Miguel estava lá, sentado no sofá, com o copo de conhaque na mão, o olhar perdido e a expressão fechada. Quando me viu, levantou-se com dificuldade, apontando para o Bahia com um misto de desprezo e medo. Tira esse monstro daqui. Quero a minha esposa de volta. O Bahia permaneceu imóvel, apenas levantou a pelagem do pescoço, um aviso silencioso, e eu senti o medo de Miguel a transformar-se em impotência. Lentamente, fui tirando o impermeável, revelando o vestido molhado que deixava transparecer cada curva do meu corpo, e notei o olhar dele a percorrer-me, uma mistura complexa de desejo e ódio. Ele fica, disse, com uma voz calma, quase hipnótica. Esta casa é minha, e ele faz parte de mim. Miguel atirou o copo contra a lareira. O som dos estilhaços ecoou pela sala, cortando a quietude da noite. Estás doente, gritou, a voz a tremer entre a raiva e a confusão. Dormes com esse animal na mesma cama que eu. Tentou avançar na direção do Bahia, mas o cão foi rápido demais. Num instante, transformou-se numa presença imponente, rosnando fundo, fazendo o chão vibrar com a sua força. Miguel caiu para trás, esmagado contra o sofá, e eu senti uma onda de poder a invadir-me. Pela primeira vez em quase 2 décadas, eu estava acima dele, a controlar o meu próprio destino. Sussurrei o nome do Bahia, e ele recuou, obedecendo ao meu comando silencioso. Subimos as escadas juntos, deixando Miguel para trás, envolto no seu medo e na sua derrota. Tranquei a porta do nosso quarto, sentindo que tinha ultrapassado uma linha que tornava impossível regressar ao passado. A casa parecia respirar comigo, e eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto o calor da chama da rebelião arder dentro de mim. O Bahia não é apenas um cão, é a minha força, o meu guardião, o símbolo da minha libertação. E sei que, apesar do silêncio que se instala lá embaixo, a tempestade está apenas a começar. Aquela noite ficou gravada na minha memória como um ponto de viragem irreversível. Depois de trancar a porta do quarto, fiquei sentada no chão, encostada à parede fria, sentindo o coração bater num ritmo selvagem, quase sincronizado com a respiração pesada do Bahia, que repousava aos meus pés. A sua presença era um conforto e uma promessa. Não estávamos sozinhos naquele jogo sombrio que se tinha instalado nas nossas vidas. Miguel não voltou a subir as escadas naquela noite. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável, como se a casa tivesse prendido a respiração, à espera do próximo movimento. Eu, porém, sentia-me estranhamente viva, como se o medo tivesse sido substituído por uma adrenalina nova e poderosa. Nas manhãs seguintes, a rotina tornou-se um campo minado. Miguel evitava cruzar comigo e com Bahia, os seus passos eram hesitantes e medrosos, como se temesse que o nosso silêncio escondesse uma tempestade pronta a arrebentar. Ele começou a trazer presentes, roupas caras e luxuosas, tentativas desesperadas de recuperar algo perdido, talvez o respeito ou o poder. Eu aceitava com um sorriso frio, guardando cada peça como uma medalha silenciosa do seu fracasso. O Bahia e eu tornamo-nos inseparáveis. As nossas caminhadas pelos campos ao redor de Vila Nova de Mil Fontes eram sagradas, momentos em que me sentia verdadeiramente livre. Vestia as minhas botas altas de couro, o impermeável verde que se colava à pele molhada, e o vestido de cetim que vibrava com cada passo. O contraste entre a aspereza do exterior e a suavidade do tecido interior fazia-me sentir viva, uma criatura dividida entre o selvagem e o humano. Foi numa dessas caminhadas que percebi que já não era a mulher que Miguel conhecera. Havia em mim uma força antiga, uma presença que o Bahia parecia reconhecer e respeitar. Ele corria ao meu lado, poderoso e imponente, e eu sentia que, juntos, éramos invencíveis. Mas a paz estava longe de ser definitiva. Uma tarde, ao regressar à casa, encontrei Miguel sentado na sala, o olhar fixo no vazio, um copo de conhaque na mão. Quando me viu, levantou-se com dificuldade e murmurou,
quase como uma súplica: tira esse monstro daqui. Quero a minha esposa de volta. O Bahia permaneceu imóvel, apenas levantou a pelagem do pescoço num aviso silencioso. Senti o medo de Miguel transformar-se em impotência, e pela primeira vez, senti a minha própria voz firme e inabalável ao responder: ele fica. Esta casa é minha, e ele faz parte de mim. Miguel atirou o copo contra a lareira, os estilhaços cortando o silêncio da noite. A sua raiva explodiu, mas o Bahia foi mais rápido. Num instante, transformou-se numa presença imponente, rosnando fundo, fazendo o chão vibrar com a sua força. Miguel caiu para trás, esmagado contra o sofá, e eu senti uma onda de poder a invadir-me. Subimos as escadas juntos, deixando Miguel para trás, envolto no seu medo e na sua derrota. Tranquei a porta do nosso quarto, consciente de que tinha ultrapassado uma linha que tornava impossível regressar ao passado. A casa parecia respirar comigo, e eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, enquanto me deitava ao lado do Bahia, senti a respiração quente do seu corpo contra o meu, a pulsação forte e constante a acompanhar o meu próprio coração. O cheiro da sua pelagem misturava-se com o aroma do sândalo que eu tinha espalhado pelo quarto, criando uma atmosfera de segurança e poder. Mas a tranquilidade era enganadora. Sabia que Miguel não desistiria facilmente, que a batalha estava longe de terminar. E, no fundo, eu estava pronta para o que viesse, porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia-me viva e dona do meu destino. O Bahia era mais do que um cão. Era minha força, o meu guardião, a minha revolução silenciosa. Juntos, éramos invencíveis. E a tempestade que se avizinhava só iria fortalecer o nosso laço, enquanto o passado se desvanecia na penumbra da noite. A tensão dentro de casa aumentava a cada dia, como a pressão de uma tempestade prestes a rebentar. Miguel, antes tão altivo e seguro, transformará-se numa sombra cautelosa, cada passo calculado para evitar o confronto comigo e, especialmente, com o Bahia. Aquele cão, com a sua presença imponente e olhar penetrante, tornará-se o verdadeiro senhor da casa, e Miguel parecia compreendê-lo melhor do que eu alguma vez imaginei. Numa tarde cinzenta, enquanto o céu ameaçava desabar em chuva, senti uma necessidade urgente de me afastar daquele ambiente carregado. Vesti o meu vestido de cetim azul escuro, que se moldava ao corpo como uma segunda pele, e as minhas botas altas de couro, que apertavam as pernas até os joelhos, conferindo-me uma sensação de força e proteção. O impermeável verde-oliva completava o meu traje, pronto para enfrentar o frio e a umidade do campo. Levei o Bahia comigo para o velho leito do rio, um lugar quase mágico onde a natureza parecia acolher-me e libertar-me das amarras do cotidiano. Ali, entre a relva alta e o vento que soprava forte, sentia-me uma entidade ancestral, uma mulher que renascia das cinzas da sua própria vida. O Bahia corria ao meu lado, poderoso e indomável, e eu sentia a conexão profunda que nos unia, uma ligação que ia para além das palavras. De regresso à casa, o silêncio dominava os corredores. Miguel estava sentado na sala, a olhar para o vazio, com um copo de conhaque na mão. Quando me viu entrar, levantou-se lentamente, o olhar carregado de uma mistura de raiva e desespero. Tira esse monstro daqui, murmurou, a voz trêmula. Quero a minha esposa de volta. O Bahia levantou a cabeça, as orelhas eriçadas, e soltou um rosnado baixo, carregado de aviso. Senti o medo apoderar-se de Miguel, mas também a sua frustração, e, com uma calma que me surpreendeu, respondi: ele fica. Esta casa é minha, e ele faz parte de mim. Num gesto impulsivo, Miguel atirou o copo contra a lareira. O vidro estilhaçou-se, espalhando cacos pela sala, o som a cortar o silêncio pesado. A sua raiva explodiu, mas o Bahia foi mais rápido. Num instante, transformou-se numa presença imponente, rosnando fundo, fazendo o chão vibrar sob as suas patas fortes. Miguel caiu para trás, esmagado contra o sofá, e eu senti uma onda de poder a invadir-me. Pela primeira vez em anos, eu estava acima dele, no controle do meu próprio destino. Sussurrei o nome do Bahia, e ele recuou, obedecendo ao meu comando silencioso. Subimos as escadas juntos, deixando Miguel para trás, envolto no seu medo e na sua derrota. Tranquei a porta do quarto, consciente de que a linha que separa o passado do futuro tinha sido cruzada. A casa parecia respirar comigo, e eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, deitada ao lado do Bahia, senti a sua respiração quente contra minha pele, a pulsação forte e constante acompanhar o meu próprio coração. O aroma da sua pelagem misturava-se com o do sândalo, criando uma atmosfera de segurança e poder. Mas a paz era frágil. Sabia que Miguel não desistiria tão facilmente. A batalha estava longe de acabar.
E, no fundo, eu estava pronta para enfrentar o que viesse, porque pela primeira vez em muito tempo, sentia-me viva, dona do meu destino, e protegida por aquele gigante de olhos âmbar. O Bahia não era apenas um cão. Era minha força, o meu guardião, a minha revolução silenciosa. Juntos, éramos invencíveis. E a tempestade que se avizinhava só iria fortalecer o nosso laço, enquanto o passado se desvanecia na penumbra da noite. Nunca imaginei que a minha vida pudesse mudar tanto num instante, mas a chegada do Bahia virou tudo do avesso. Eu, Mariana, sempre tão discreta e apagada, descobri uma força que desconhecia, uma coragem selvagem que queimava no meu peito e me fazia olhar o mundo com outros olhos. Miguel, que antes era o centro do meu universo, tornou-se um estranho, um homem dominado pelo medo e pela impotência. Aquela noite em que o Bahia defendeu-me mudou-nos para sempre. Vi nos olhos de Miguel algo que nunca pensei ver, o medo. Um medo profundo, quase ancestral, que o fez recuar perante um simples animal, mas que, na verdade, era minha nova força encarnada. Eu sorri naquele momento, sentindo o poder a subir pelas minhas veias, uma chama negra que me consumia por dentro, mas que ao mesmo tempo me libertava. Enquanto ele se afastava, eu sentia-me renascer. Comecei a vestir-me para mim, para o Bahia, para a mulher que estava a emergir das sombras. As saias justas, os vestidos de cetim, as meias de renda que apertavam as minhas pernas e provocavam um misto de desconforto e prazer. Tudo fazia parte deste novo ritual de afirmação. Era como se cada peça de roupa fosse uma armadura, um símbolo da minha rebeldia silenciosa. Mas, por trás desta transformação, havia uma solidão profunda. Miguel afastou-se, fugiu do confronto, tentou comprar a minha submissão com presentes caros e gestos vazios. Eu aceitava com um sorriso frio, guardando tudo como troféus do seu fracasso em controlar-me. O Bahia e eu tornamo-nos inseparáveis, caminhando juntos pelos campos e sentindo a liberdade a cada passo. No entanto, sabia que esta paz era frágil. Miguel não desistiria facilmente. O seu orgulho ferido transformou-se numa ameaça silenciosa, uma sombra que pairava sobre nós, pronta a atacar quando menos esperássemos. Eu sentia isso em cada olhar furtivo, em cada gesto hesitante, mas não tinha medo. Pelo contrário, sentia-me preparada para enfrentar a tempestade. O Bahia era mais do que um cão. Era minha força, o meu guardião, o meu símbolo de liberdade. Juntos, éramos invencíveis. E, enquanto o passado se desvanecia na penumbra da noite, eu sabia que o futuro reservava desafios ainda maiores. Mas estava pronta. Porque agora, finalmente, eu era dona do meu destino. Aquele que parecia ser o meu refúgio transformou-se no palco de uma batalha silenciosa que estava longe de terminar. Quando pensei que a guerra entre Miguel, o Bahia e eu tinha alcançado seu ponto máximo, a vida decidiu surpreender-me novamente com um golpe inesperado, um enigma que abalaria tudo o que eu acreditava conhecer. Numa manhã fria e enevoada, acordei com um silêncio estranho a invadir a casa. O Bahia já não estava aos meus pés, e um vazio desconcertante pairava no ar. O coração apertou-se-me ao perceber que o meu guardião desaparecera sem deixar rasto. Procurei-o por todos os cantos, gritei o seu nome, mas apenas o eco da minha voz respondeu. Pouco depois, um telefonema inesperado interrompeu a minha angústia. Do outro lado da linha, uma voz fria e impessoal anunciou que o Bahia fora levado por ordem de Miguel, que alegava que o cão representava um perigo para a família e para a vizinhança. Disseram-me que o animal seria colocado em quarentena e que eu deveria cooperar para o seu bem-estar. O choque foi avassalador. O Bahia não era apenas um cão, era minha força, a minha sombra, a minha revolução silenciosa. Sentia-me despida, vulnerável, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada violentamente. A casa, que antes respirava com a sua presença imponente, parecia agora um mausoléu vazio, onde o silêncio se transformava em gritos sufocados. Miguel, por sua vez, parecia triunfante, como se tivesse vencido uma batalha decisiva. Mas eu sabia que aquela era apenas uma ilusão, um jogo de aparências. A verdadeira luta estava apenas a começar, e eu estava determinada a recuperar o que me fora roubado. Com o coração apertado e a mente a fervilhar de planos, preparei-me para enfrentar o que viesse. A minha determinação crescia a cada minuto, alimentada pela ausência do Bahia e pelo desejo de justiça e liberdade. Sabia que, para vencer esta guerra, teria de ser mais forte, mais astuta e mais corajosa do que nunca. O desaparecimento do Bahia não era o fim, mas o início de uma nova batalha, mais sombria e perigosa. E eu estava pronta para lutar até o fim, porque aquela casa, aquele cão e aquela vida eram parte de mim. E ninguém, nem mesmo Miguel, me tiraria aquilo que eu mais amava.
A ausência do Bahia transformou a nossa casa num lugar estranho, carregado de sombras e silêncio. Cada canto parecia ecoar a sua falta, e eu sentia o vazio a crescer dentro de mim como uma ferida aberta. Miguel mantinha-se distante, um fantasma confiante na sua vitória, mas eu sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e decisões. Recusei-me a aceitar a perda do Bahia como definitiva. Vesti-me com o meu vestido de cetim negro, aquele que moldava o meu corpo e deixava entrever a pele delicada sob o tecido translúcido. As botas de couro subiam até os joelhos, apertando cada músculo, dando-me uma sensação de poder e controlo. O meu impermeável verde escuro, ainda molhado pela chuva, fazia-me sentir invencível, pronta para enfrentar o que quer que me esperasse. Procurei informações sobre o paradeiro do Bahia, contactando o canil e as autoridades locais, mas recebi respostas evasivas e frias. A burocracia e a indiferença tentavam afastar-me do meu guardião, mas eu não desistia. Cada telefonema, cada visita, era uma batalha silenciosa contra um sistema que tentava apagar a nossa ligação. Uma noite, enquanto caminhava pelos corredores vazios da casa, ouvi um ruído estranho vindo da porta da frente. O coração acelerou, e o Bahia, que até ali permanecia ausente, entrou silencioso, com os olhos brilhando na penumbra. A sua presença era um choque e uma bênção, um sinal de que a nossa luta não estava perdida. Miguel ficou congelado, o olhar a percorrer o cão com uma mistura de medo e raiva. O Bahia avançou até mim, encostando a cabeça ao meu joelho, e eu senti a força da nossa conexão a renascer. Aquele momento foi a prova de que, apesar de tudo, o nosso vínculo era indestrutível. Mas o regresso do Bahia trouxe consigo novas tensões. Miguel sabia que o poder estava a escapar-lhe, e as suas tentativas de controlar-nos tornaram-se mais intensas e perigosas. Eu sentia que estávamos no precipício de algo maior, uma tempestade pronta a desabar sobre nós. Naquela noite, enquanto dançava sozinha pela sala, o vestido a deslizar pela pele, o Bahia aos meus pés, percebi que a nossa história estava longe de terminar. Havia segredos por descobrir, forças ocultas a despertar, e eu estava determinada a enfrentar tudo, custasse o que custasse. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara: juntos, o Bahia e eu éramos uma força imparável, e ninguém nos poderia deter. A guerra continuava, e eu estava pronta para vencer. A tensão na casa atingiu níveis quase insuportáveis, como se estivéssemos presos numa tempestade prestes a arrebentar em qualquer instante. O Bahia estava de volta, imponente e silencioso, mas a sua presença carregava agora um peso que ia para além da simples proteção. Era como se ele fosse a encarnação da minha própria revolta, uma força primitiva que se recusava a ser domada. Naquela noite, vesti o meu vestido de veludo azul escuro, com decote subtil que deixava a pele da nuca exposta, e as meias pretas com a costura atrás, que apertavam as pernas e acentuavam cada movimento. Os sapatos de salto fino ecoavam pelo chão de madeira como batidas de um tambor de guerra. O ar frio da noite entrava pela janela entreaberta, fazendo a pele arrepiar-se sob o toque suave do tecido. Dançava sozinha na sala, o Bahia deitado no centro do tapete persa, os seus olhos âmbar fixos em mim, atentos e intensos. Aquele momento era uma celebração silenciosa da nossa liberdade conquistada, um ritual íntimo entre a mulher e o seu guardião. Sentia a adrenalina subir, o poder a crescer dentro de mim, uma chama que não podia ser apagada. Mas a calma era enganadora. Lá fora, o mundo continuava a conspirar contra nós. Miguel, derrotado mas não vencido, fazia movimentos nas sombras, tentando encontrar uma brecha para retomar o controlo. A sua presença tornava-se cada vez mais ameaçadora, uma sombra escura que pairava sobre a nossa existência. De repente, o telefone tocou, quebrando o silêncio pesado da casa. O som estridente fez-me parar, o coração a disparar. O Bahia levantou-se de imediato, os músculos tensos, pronto para qualquer ameaça. Atendi o aparelho, a voz do outro lado era fria e impessoal. Mariana, sabemos onde está o Bahia. Se quiser vê-lo vivo, siga as nossas instruções. O mundo pareceu desabar à minha volta. A ameaça era clara, e a guerra que julgava ter começado estava longe de estar terminada. Estava diante de uma escolha que poderia mudar tudo, render-me à pressão ou lutar até o fim, mesmo que isso significasse perder tudo que tinha. O Bahia aproximou-se, encostando a cabeça à minha perna, e senti a sua força invadir-me novamente. Era um sinal de que não estava sozinha, que juntos podíamos enfrentar qualquer coisa. Mas a dúvida e o medo apertavam o peito, criando uma tempestade interna que ameaçava explodir. Naquele momento, percebi que a nossa história não era apenas uma luta pelo passado ou pelo presente. Era uma batalha pela alma, pela liberdade e pela sobrevivência.
E eu estava preparada para enfrentar o que viesse, porque agora sabia que não podia recuar. O futuro era uma incógnita sombria, mas uma coisa era certa: a tempestade estava a chegar, e eu estava pronta para enfrentar com Bahia ao meu lado, até o limite da minha força e além. O silêncio que se seguiu ao telefonema foi ensurdecedor. Senti o peso do mundo a cair sobre os meus ombros, mas também uma chama inextinguível a arder dentro de mim. O Bahia estava ali, firme, imponente, com os olhos âmbar a brilhar na penumbra da sala, como se me prometesse que não me deixaria cair. Aquele momento era a encruzilhada da minha existência: lutar ou desistir, perder tudo ou ganhar a liberdade. Vesti a minha combinação de renda negra, rasgada de lado, que deixava a pele exposta e vibrava com cada movimento do corpo. As meias pretas, cuidadosamente enroladas nas pernas, criavam um contraste sedutor e poderoso com o tecido delicado. Calcei os meus sapatos de salto fino, cujos toques ressoavam pelo chão de madeira, marcando o ritmo da minha decisão. O ar frio da noite entrava pela janela entreaberta, fazendo a pele arrepiar-se e alimentando aquela sensação eletrizante de desafio. Pendurei na viga do teto o velho cinto de couro do Miguel, aquele que ele tanto ostentava como símbolo de controle e poder. Subi no banco, olhei para baixo, para o Bahia deitado no tapete persa, os seus olhos fixos em mim, cheios de confiança e lealdade. Sorri, sentindo a força que emanava daquela criatura imensa que se tornará muito mais do que um cão. Era o meu guardião, o meu aliado, a minha revolução. Quando dei o passo para o vazio, não senti dor, apenas uma libertação súbita, um impulso de luz a atravessar-me. O meu corpo ficou suspenso, balançando suavemente como uma marioneta negra, enquanto a minha alma se elevava, livre e indomável. Ao meu lado, o Bahia estava ali também, enorme, quente, vivo, lambendo a minha mão com uma ternura que nenhum beijo poderia igualar. Fora daquele mundo, longe do medo, da dor e da opressão, caminhamos juntos para a floresta eterna, onde a chuva era quente e constante, e o tempo parecia suspenso. Miguel ficou para trás, perdido na casa vazia, com o eco dos seus gritos e a sombra do seu fracasso a acompanhá-lo. Dizem que, nas noites de novembro, quando o vento uiva pelas ruas de Vila Nova de Mil Fontes, é possível ver a minha silhueta na janela da casa abandonada, vestida em renda negra, com os cabelos ao vento, acompanhada pelo enorme cão de olhos âmbar. E se alguém escutar atentamente, ouvirá não o latido, mas o riso silencioso de quem venceu, de quem encontrou a liberdade além do medo e da escuridão. Nós vencemos, Miguel. Para sempre juntos, numa dança eterna entre a luz e a sombra, na tempestade que nunca acaba.